Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, como sempre, ao canal Jesus é o Caminho. Hoje eu quero fazer uma reflexão que caiba dentro da perspectiva leiga, sobre o Sínodo da Amazônia. Primeiro eu gostaria de trazer alguns pontos sobre o que é o Sínodo, apesar que já se falou tanto sobre Sínodo que eu acho que você deve dizer, eu não aguento mais, Mas eu queria trazer uma reflexão acessível para nós, de maneira que nós possamos tomar o nosso papel dentro daquilo que é o Sínodo pan-amazônico, que está sendo previsto para acontecer o próximo mês, aí, no mês de outubro. Primeiro, eu queria que a gente pudesse ler alguns cânones do Código de Direito Canônico, que é o que rege a nossa igreja, se tratando daquilo que é lei. No capítulo 2, se tratando de coisas referentes ao sínodo, no cânone 342, ele vai especificando, explicando o que é um sínodo. Ele diz assim: o sínodo dos bispos é a assembleia dos bispos que, escolhidos das diversas regiões do mundo, reúne-se em determinados tempos para promover a estreita união entre o romano pontífice e os bispos, para auxiliar com seu conselho ao romano pontífice na preservação e crescimento da fé e dos costumes. Então veja, é importante essas duas palavras. Para auxiliar com seu conselho, os bispos se reúnem para aconselhar o romano pontífice. Aí, para que serve o sínodo dos bispos? Ele diz: para preservação e crescimento da fé. Lembre-se, preservar a fé e fazer a fé crescer naquela determinada região, ou na Igreja Universal, dependendo do sínodo que for realizado. Temos um sínodo geral, onde se reúne todos os bispos, e temos alguns sínodos que são direcionados para uma determinada localidade, como, por exemplo, o Sínodo da Amazônia. Na observância, para preservação e crescimento da fé e dos costumes. Esses costumes aqui, irmãos, não é costumes folclóricos. São os costumes da igreja. Costumes que estão baseados na doutrina da igreja, na sagrada tradição apostólica. É importante pensarmos nisso. Da fé dos costumes na observância e consolidação da disciplina eclesiástica, e ainda para examinar questões que se referem à ação da igreja no mundo. O cânone 343 diz: compete ao sínodo dos bispos discutir sobre as questões em pauta e manifestar desejos. Então, o sínodo, compete ao sínodo discutir as questões em pauta. Discutir. Os bispos reunidos, os bispos sinodais reunidos, compete para eles discutir o assunto. E manifestar desejos, e não sobre elas dar decisões ou decretos. Então, os bispos têm como condição pessoais de discutir e debater, trazer uma manifestação e o desejo de um determinado assunto e ali discutir, debater.
colocar em pauta. Agora, porém, e não sobre elas dar decisões ou decreto. Eles não podem decidir. Os bispos sinodais não podem decidir sobre aquilo que está sendo tratado no sínodo. É claro, o documento é claro. A não ser que, em determinados casos, lhe tenha sido concedido poder deliberativo pelo Romano Pontífice, a quem cabe, nesse caso, ratificar as decisões do sínodo. Então vejam, meus irmãos, os bispos que estão reunidos no sínodo não têm poder de decisão sobre aquilo que é debatido lá, a não ser que o Papa dê a eles esse poder. Então veja, um sínodo como o sínodo da Amazônia, que foi levantada tantas questões contrárias ao documento preparatório, que é o documento Instrumento Laboris, esse documento que traz inúmeras questões, inúmeros pontos que serão debatidos, que é contrário à conservação da fé e que é contrário ao aumento da fé, não pode ser discutido, ou melhor, não pode ser decidido pelos bispos apenas. Por isso que o Papa Francisco, de maneira muito sábia, eu acredito que já vem aí uma ação do Espírito Santo, direcionou o Sínodo da Amazônia para ser realizado lá em Roma. Veja o que diz o cânone 344. O Sínodo dos Bispos está sujeito diretamente à autoridade do Romano Pontífice, a quem compete. Então, tudo que for acontecer no Sínodo dos Bispos compete ao Papa Francisco a autoridade sobre tal reunião. Sobre tal reunião, o Papa é responsável e é a autoridade máxima sobre os bispos sinodais. No primeiro ponto do cânone 344 diz: convocar o sínodo sempre que lhe parece oportuno e designar o lugar onde deva ser feitas as reuniões. Então o Papa é quem convoca o sínodo, que decide o lugar para ser debatido, para ser reunido, para se falar, para se trazer à baia as questões que vão ser postas no sínodo. Segundo ponto, confirmar a eleição dos membros que de acordo com o direito especial, devem ser eleitos, bem como designar e nomear outros membros. Então o Papa é quem designa quem vai participar do sínodo. Em tempo oportuno, antes da celebração do sínodo, estabelecer os temas a ser tratados de acordo com o direito especial, né? Então aqui eu não vou mais entrar nessas questões, porque o Papa já fez tudo isso aqui. O mais importante agora é pensarmos naquilo que vai ser realizado no sínodo e também qual é o nosso papel como leigo. Por exemplo, eu que estou aqui, né, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, região metropolitana de Recife, o que é que eu posso fazer a respeito do sínodo que vai acontecer lá em Roma, o sínodo pan-amazônico? Veja, o documento do sínodo diz que o Instrumento Laboris diz que Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então veja, meus irmãos, é exatamente por esse documento aqui que se gerou toda a polêmica a respeito do Sínodo da Amazônia. Algumas pessoas, e dentro do documento existe, pelo menos, dar-se a interpretar brechas para algumas coisas que a igreja, nos seus documentos aqui, pelo menos documento Código de Direito Canônico e alguns outros documentos que foram já escritos, não dá brecha. Mas existe no documento do sínodo um desejo, por exemplo, de, primeiro ponto, um celibato opcional, né? Celibato opcional. E dentro do celibato opcional, aí
poder celebrar, melhor dizendo, poder ordenar homens casados e também a possibilidade de ordenação para mulheres. Então, é algo bem estranho. A respeito do celibato opcional, e como o Papa Francisco é quem está responsável e o responsável direto para as decisões tratadas no sínodo, e ele é quem determina se elas acontecerão ou não, a respeito do celibato opcional, eu gostaria que você pudesse ver esse pequeno vídeo do Papa Francisco falando sobre o celibato opcional. Penso che il celibato è un dono alla Chiesa. Secondo, io non sono d'accordo per permettere il celibato opzionale. Então, como você pode ver aí no pequeno vídeo do Papa Francisco, uma entrevista que ele deu em um avião, foi perguntado para ele a respeito da questão do celibato opcional. E como você viu, não é palavra minha, não é palavra de ninguém, não é palavra do repórter, não é palavra de um bispo, não é palavra de ninguém. O Papa Francisco, a respeito da possibilidade do celibato opcional, ou seja, o presbítero, o bispo, o episcopo ser casado ou não, ele já falou, né? Ele diz: penso que o celibato é um dom para a igreja. E de fato é um dom para a igreja. Aquilo que o apóstolo coloca na primeira carta aos Coríntios, referindo-se ao celibatário. O apóstolo Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. E o casado se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa. Então, se tratando da questão do celibato, é um dom para a igreja. Jesus mesmo disse: existe aqueles que se tornaram eunucos, ou seja, que se fizeram celibatários, opcionalmente, alguns feitos pelos homens, outros que nasceram assim, e Jesus diz que alguns que fizeram-se celibatários, ou seja, eunucos, opcionalmente, por amor ao reino de Deus. Ou seja, o Papa Francisco deixa claro aí nesse pequeno vídeo que eu coloquei para você. O celibato é um dom para a igreja. E o celibato opcional, ele diz, eu penso, a opinião dele, o ponto de vista dele, ele diz que não é possível. Ou seja, ele deixa claro, não é possível o celibato opcional. Então, tudo aquilo que é proposto, tudo aquilo que é desejado pelo sínodo, na questão da possibilidade de se ordenar homens casados, ou quem sabe até ordenar homens que depois possam querer casar, isso aí já cai por terra. Então nós não precisamos nos preocupar tanto com isso. Quando eu digo não podemos nos preocupar tanto, é porque o inimigo, ele é astuto, né? Então ele pode persuadir o Papa Francisco, né? Persuadir o Pontífice Romano. Mas cabe a nós, cabe a eu e a você jejuarmos, fazermos orações, pedir que Jesus olhe pela sua igreja, a igreja aqui do Brasil, a igreja particular aqui do Brasil, onde nós estamos sofrendo ataques terríveis contra a verdadeira fé, contra a sã doutrina da igreja. Se eu não acredito, foi em 2005 que teve um sínodo geral, né? Porque existem os sínodos que são específicos para uma região, uma determinada região do mundo. Existe o sínodo geral, onde todos os bispos vão se reunir, né, para decidir sobre temas, grandes temas, a respeito daquilo que é para preservar e para o crescimento da fé da Igreja Católica, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu não estou enganado, foi em 2005 que existiu um sínodo geral, e veja o que foi dito a respeito da questão do celibato neste sínodo. Veja aí, eu vou colocar para você uma pequena matéria, veja o que foi dito a respeito do celibato neste sínodo, que se eu não estou enganado foi em 2005. Veja aí. Francisco afirmou que a crise de vocações na igreja não se resolve colocando o celibato dos padres apenas como opção.
Em entrevista a um jornal alemão, Francisco admitiu que a falta de padres é um enorme problema. Indicou a necessidade de valorizar o papel dos homens casados, repensando as tarefas que poderiam desempenhar em comunidades isoladas. Francisco exaltou mulheres que conduzem orações em muitas paróquias sem padres. Na Igreja Católica, o celibato é obrigatório para os sacerdotes de rito latino, mas em várias igrejas orientais, em comunhão com Roma, homens casados podem ser ordenados. Em 2005, o Sínodo dos Bispos concluiu que ordenar homens casados não resolve o problema de vocações, já que esse é um problema frequente também nas igrejas orientais. Então nós podemos ver aí, né, que a questão do celibato, o Papa Francisco, nessa entrevista a um jornal alemão, deixa bem claro que existe uma grande crise na igreja a respeito de vocação sacerdotal. Mas nunca será a questão do celibato a solução para essa crise. Essa crise, meus irmãos, é mundial. A crise a respeito de vocações é mundial. Não somente vocação para sacerdotes, mas de modo geral é uma crise tendenciosamente a aumentar. Por quê? Porque Deus tem sido tirado da história. Então, para refletirmos bem aqui, eu queria colocar esses pontos que o Papa coloca aí e deixa bem claro. Primeiro, ele diz que é necessário sim olhar para a posição das mulheres, é necessário sim olhar para a posição de homens casados em suas atividades dentro da igreja, sim, é necessário olhar. Mas ele deixa claro que não é resumir a crise de vocação porque os padres não podem optar pelo celibato. Então veja, as igrejas orientais que estão em comunhão com Roma, como foi posto aí na matéria, algumas delas podem ordenar, aceita a ordenação de homens casados. Mas nem por isso a crise de vocação desapareceu ou diminuiu, continua do mesmo jeito. Então, no sínodo que foi realizado em 2005, os bispos reunidos decidiram que o celibato opcional não é a solução para a crise vocacional de sacerdotes na igreja. É importante nós pensarmos nisso, é necessário nós compreendermos isso. E o Papa Francisco está ciente disso. Você pode ver num vídeo que eu coloquei que ele diz que o celibato opcional não é uma opção no seu mandato da igreja. Ele não permitirá isso. Não é opcional. Não é. Ele não vai permitir isso. E a respeito de ordenação de mulheres, como muita gente tem falado, que o Instrumento Laboris está desejando fazer, abrir brecha para isso. Olha, no capítulo 2, a respeito dos ordenados, a respeito da questão para a ordenação de sacerdotes, no cânone 1024, 1024, veja o que o Código de Direito Canônico diz aqui. Acho que não vai dar para ver, eu queria mostrar para ficar bem nítido. Veja, ele diz assim: só um varão batizado recebe validamente a ordenação sagrada. Só um varão batizado recebe validamente a ordenação sagrada. Então, não há possibilidades de ordenação de mulheres, nem mulheres diaconisas, muito menos mulheres sacerdotes. O Papa João Paulo II já bateu o martelo, São João Paulo II agora já bateu o martelo. O sacerdócio para mulheres, ou seja, a ordenação sacerdotal para mulheres, não acontecerá, ele já definiu. A ordenação sacerdotal é exclusiva para homens. Está no Código de Direito Canônico. O Papa Paulo VI também já declarou isso. No Concílio Vaticano II também foi declarado a respeito dessas questões que mulheres não serão sacerdotisas, não serão diaconisas. É necessário pensarmos nisso. A crise me pegou, a crise alérgica, Peço até desculpa, mas eu preciso concluir o vídeo. No início nós vimos que o sínodo ele é para preservar e aumentar a fé. Preservar
a fé, referente àquilo que são as tradições apostólicas da igreja. Veja nesse pequeno vídeo agora, eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção. Veja o que o Papa Francisco diz a respeito dessas questões de querer inovar na igreja, de fazer inovações na igreja. Veja o que o Papa Francisco diz. Non possiamo andare oltre la rivelazione e l'esplicitazione dogmatica. Capito questo? Siamo cattolici, Se qualcuno vuol fare un'altra chiesa è libero. Nós podemos ver aí, né, o Papa Francisco falando a respeito de inovações na igreja. Ele diz: nós não podemos ir na contramão ou ir contra a revelação. A revelação já aconteceu, a igreja já tem toda a revelação, já tem o conhecimento de toda a sua doutrina. Aquilo é claro, o Papa Francisco está sendo claro. E se formos contra aquilo que já está explicitado dogmaticamente, ele está dizendo que nós deixaríamos de ser católico. E ele conclui a entrevista dizendo: se alguém quer criar uma outra igreja, seja livre. Ou seja, se um bispo, se um padre, ou quem quiser criar outra igreja, ser cismático, ou apóstata, ou herege, ele deixa claro. Se alguém quiser criar outra igreja, é livre, essa pessoa é livre. O Papa Francisco deixa claro. Então, meus irmãos, esse vídeo já ficou longo demais. Nós podemos ver aí nitidamente se falando também nos vídeos que estão se falando aí sobre o sínodo, que vai se mudar até os elementos da Eucaristia. O Código de Direito Canônico, né? Eu tenho até um vídeo aí no meu canal, você pode procurar, por que a ceia protestante nunca será a Eucaristia. Eu falo das matérias eucarísticas. O Código de Direito Canônico diz que tem que ser pão, asmo, pão e vinho, adicionado um pouquinho de água no vinho. Essas são as matérias da Eucaristia. Se por um acaso existir uma mudança dessas matérias, o Código de Direito Canônico é claro, não é Eucaristia. Não é Eucaristia. Porque foi essa a matéria usada por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está revelado para nós. É isso que já foi decretado dogmaticamente para nós. E como lei, já é lei. Então não haverá mudança. Se o Papa fizer isso, ele, o Papa Francisco, vai estar fazendo aquilo que ele disse agora nesse último vídeo que eu coloquei, criando uma igreja nova. E o Papa Francisco não vai fazer isso. Para as pessoas que querem uma igreja nova, uma igreja uma igreja que inculture, né, tudo dentro dela, esqueçam, percam suas esperanças, porque o Papa Francisco não vai fazer isso. Ele já deixou claro nas atitudes. O Papa Francisco já condenou comunismo, o Papa Francisco já condenou marxismo, o Papa Francisco já condenou liberalismo, o Papa Francisco já condenou o capitalismo, o Papa Francisco já condenou tudo que a igreja sempre condenou. Ou seja, aquilo que a igreja sempre condenou, aquilo que a igreja sempre combateu e aquilo que foi de sempre a fé da igreja, o Papa Francisco está apenas dando continuidade. E é esse o papel daquele que senta na cátedra de Pedro. Se ele fizer do contrário, ele será herege. E eu creio piamente que o Papa Francisco não será o pioneiro de um novo cisma. Se alguém quiser ser cismático, que seja, ele disse, quem quiser criar uma igreja nova, seja livre. Só que essa igreja nova nunca será a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é a igreja de sempre. Aquela que ele disse, e eu preciso e você precisa crer nisso, para deixarmos essas questões do sínodo um pouco de lado e voltarmos à nossa vida comum. Nós precisamos aqui exercer o papel que é nosso de divulgar a fé da igreja de sempre. Senão, do contrário, meus irmãos, nós estaremos aí criando apenas confusões
e os leigos, que são mais leigos do que nós, vão estar aí em crises. Nós precisamos fazer o papel aqui de discipulado, de levar a verdadeira e a sã doutrina da igreja para as pessoas que não a conhecem, seja ela católicos, seja ela pessoas que estão fora da igreja católica. Um abraço a você, Deus abençoe, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e assuma o seu papel, assuma o nosso papel como leigos, como pessoas que não somos padres sinodais. Vamos rezar para que o Papa Francisco seja, como sempre todos os bispos de Roma foram, assistidos pelo Espírito Santo para tomar essas novas decisões a respeito daquilo que é o caminho para a igreja, não somente na Amazônia, mas no mundo todo. Fica na paz, Deus abençoe. Se você ouviu esse vídeo, se você assistiu esse vídeo até agora, dependendo aqui do tamanho dele, é porque você está interessado nesse tema. E o que eu quero dizer para você é: reze pela igreja, seja católico, apostólico, romano. Reze pela igreja. Amém. Deus abençoe.